Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. E o assunto de hoje é sobre: você confia em Deus? Todos conhecem a história de Davi, quando Davi era um menino que cuidava do rebanho do seu pai, e ali no meio do mato, durante as noites frias, geladas do inverno, ele estava lá cuidando do rebanho, impedindo que as feras do campo devorassem o rebanho do seu pai. Porque quando o urso ou o leão, durante a noite, eles iam em busca de uma presa de alimento e pegava ali uma ovelha do rebanho, Davi ele corria atrás do urso, do leão, não importava quem era o animal, e ele trazia de volta, ele lutava com o leão e trazia a presa de volta. Davi era um menino, mas ele tinha uma força ele era mais forte do que um leão. Mas porque Davi, sendo um menino frágilzinho, ele tinha tanta essa força, porque ele tinha o poder de Deus na vida dele. Davi ele não estava só lá no campo, nas noites geladas, nos momentos que ele tinha que levar esse rebanho para um lado e para o outro, à beira de precipício, correndo risco. Davi, ele desenvolveu confiança em Deus. Toda a dificuldade que Davi viveu desde menino, Davi ele confiava em Deus, porque Davi sabia que ele estava vivo e que tudo aquilo que acontecia com ele não era dele, era o próprio Deus fazendo através dele. O sonho de Davi era ser soldado do exército de Israel. Mas Davi não tinha porte, ele não tinha os requisitos para um soldado. Davi, segundo a sua família, o seu próprio pai, ele só servia para cuidar do rebanho lá no campo. Sabe quando as pessoas acham que você não serve para nada, mas você serve assim por alguma coisa? Aquilo que para certas pessoas é desprezível, é a pior coisa, então ninguém quer fazer aquilo, então você só serve para fazer aquilo que ninguém quer fazer. É justamente isso que Deus agrada. Quando ninguém quer fazer algo, Deus usa você para fazer aquilo que ninguém quer fazer. E você vai e faz com excelência. É o poder de Deus sobre a sua vida. Davi foi assim. E um certo dia, Davi, ele sai do campo para levar pão para os seus irmãos que estavam numa guerra que não terminava mais. E o pai de Davi estava preocupado com os filhos que estavam na guerra. Então o que o pai de Davi sugere? Davi vai lá, leva pão, seus irmãos, e traz notícia para mim da guerra. Era só uma desculpa, o pão. O que o pai queria era notícia, porque ele estava preocupado. Davi foi e ali ele esteve diante do Golias. Todo mundo conhece a história de Golias. Ninguém sabia que Davi estava sendo treinado lá no campo, correndo atrás do leão, do urso, para um dia derrotar o maior gigante, o maior inimigo do povo de Israel. Deus está te preparando para você derrotar o inimigo da sua casa, da sua família. Mas você precisa tentar para isso. Sabe, você ficar levando essa vida de qualquer jeito, sem obediência, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você começar a obedecer a Deus, agir conforme o direcionamento de Deus, você vai chegar em lugar que ninguém na sua casa vai chegar. E Davi, ele lutou com Golias, todo mundo conhece a história, aquele menino frágilzinho, sem porte para ser um soldado. Aquele menino vai para o palácio tocar harpa para o rei, trazer refrigério para o coração do rei. Davi tinha o Espírito de Deus. E tem coisa na vida de pessoas que só o poder de Deus pode tirar. Davi tinha aquilo que ninguém tinha, que era o poder de Deus. E Davi começou a ser treinado ali, a conhecer as armas de guerra, começou, se ocupar das coisas do palácio. E Davi, ele vira rei de Israel, por causa de mas por causa de uma unção de rei que Deus colocou através de Samuel. Todo mundo conhece também essa história. Então Davi desenvolveu essa confiança em Deus. E quando Davi ele escreve o Salmo 24, ele diz no Salmo 24, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, os nossos adversários inimigos já teriam nos engolido vivo. Olha isso. Davi ele reconhece que se não fosse Deus, eles já teriam sido destruídos. Se você confia em Deus, você e sua família não será destruído. Tem muita gente sendo destruída porque estão confiando em si mesmos, estão confiando na força do homem. Mas se você confiar em Deus, a sua família será salva.
O Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim também está o Senhor à volta do seu povo, desde agora e para sempre. O monte à volta de Jerusalém era uma metáfora para que o salmista explicasse como aqueles montes eles não saíam do lugar. Ele era, de uma certa forma, uma proteção para a cidade de Jerusalém. Os montes à volta de Jerusalém era a proteção que a cidade tinha, era uma segurança. E Davi então usa aquela metáfora, aqueles montes, para mostrar para a cidade de Jerusalém, para mostrar para mim, para você, que se Deus ele está à sua volta, você tem segurança e tem proteção. E assim como os montes, ele protege a cidade de Jerusalém, assim também Deus, ele protege o seu povo. Não é a força, não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é a sua influência na vida das pessoas, ou de uma certa forma com pessoas, que você tem essa proteção. Tem momentos da nossa vida que, se não for a Deus ao nosso auxílio, ora diga a Israel, os inimigos, os adversários já teriam nos destruído. Nós sabemos que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus ele vem para nos livrar. Se você crê nessa palavra, você recebe, você terá a proteção de Deus. Não é um monte, mas o próprio Deus que permanece ali à nossa volta para sempre. Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra de Deus fala através do profeta Isaías que todas as nações juntas é como uma gota de água dentro de um balde. Pega um pinga-gota, põe água, pinga uma gota de água dentro de um balde. É como se não fosse nada, sabe? Deus é isso. Ele é tão grande, ele é tão imenso, que o globo, o planeta Terra, ele está debaixo dos olhos de Deus. E ele contempla cada movimento nosso. Ele vê cada mover, cada palavra que nós falamos. É por isso que temos que ter cuidado com as nossas ações e com as nossas palavras. Porque quando não tem ninguém te vendo, Deus está te vendo. Às vezes as pessoas elas têm o hábito de, se ninguém está me olhando, então eu posso fazer. Não. Quando ninguém está te olhando, Deus está te vendo. E é a Ele que você vai prestar conta no fim de tudo. Confia, desenvolva essa confiança que Davi nos ensina através dos seus salmos. A confiar em Deus. Saber que não é pela nossa força, não é pela sua força, mas é pelo poder de Deus manifestado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, os seus negócios, sobre você, sobre o seu relacionamento. Aquilo que você considera tão importante. Muitas vezes você está valorizando mais coisas do que pessoas, valorizando mais coisas, pessoas do que Deus. Sendo que de tudo que nós temos aqui na Terra, Deus ele tem que estar acima de tudo isso. Ele tem que vir primeiro na nossa vida. O que você faz com o tempo que Deus te deu? O que você faz com a primícia do seu dia? A primícia do nosso dia, ela deve ser dedicada de uma certa forma a Deus. Quando você levanta, o que você faz? Sai correndo para trabalhar ou você dobra o seu joelho e fala com o Pai? Olha, Deus ele só quer que nós nos achegamos a Ele. Que nós reconhecemos que Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Que nós não vamos dar nenhum passo e nem tomar nenhuma decisão sem antes nós consultar a Deus. Nós precisamos sempre estar orando por aquilo que nós estamos desejosos. Uma vez assistindo um filme, quero compartilhar isso com você. E o filme fala de um casal, de um homem que tinha perdido a esposa e tinha uma filha adolescente. E nesse mesmo filme também tem a história de uma menina que tinha acabado de se casar e perdeu o marido. Numa terra distante, onde não tinha ninguém, não tinha um familiar, não tinha ninguém para socorrer ela naquele momento de luto, naquele momento de dor. Então aquele homem, ele era um cristão. E quando ele vê o sofrimento daquela moça, ela estava desamparada, ela tinha acabado de chegar no lugar onde não tinha uma casa, e ela perde o marido, então ela fica muito desamparada. Então ele olha para ela e se compadece dela. Ele precisava de uma mãe para a filha, não que ele precisasse de uma esposa, mas de uma certa forma precisava. Mas ele reconhecia a dor dela, e ele com o coração cheio de amor, e Deus usou aquele homem, e ele fez uma proposta para ela. Olha, casa comigo e me ajuda a cuidar da minha filha. Ela precisa de uma mãe, ela já está ficando mocinha. E aquele pai, ele estava entendendo que aquela menina precisava de uma referência feminina.
porque ela estava se transformando em um homem ali, literalmente, de uma certa forma, com o serviço, se ocupando com o serviço do pai, né? E ela não tinha nenhuma referência feminina, ele não queria aquilo para ela. Então ele faz uma proposta para aquela moça de casar com ele, para que ninguém falasse mal dele nem dela. Ela se tornasse sua esposa e ela cuidasse da filha dele. Não precisava dela ter nenhum compromisso com ele, com o marido, mas só cuidar da filha, dela estar ali junto, sabe? Mas houve muito conflito ali naquela situação. O filme ele traz a história verdadeira de uma pessoa, sabe? Uma adolescente e que não aceita aquela madraça porque a mãe é insubstituível. Mas aquele homem começa a orar para que Deus mude aquela situação. Começa a orar para que Deus coloque amor no coração daquela menina por ela, no coração dela pelaquela menina, porque uma precisava da outra. E ele precisava de resolver isso. E ele ora, ele ora, ele ora. Dia no meio de uma briga, aquelas duas brigando. Então aquela menina fala que eu odeio você, pode ir embora. Então aquela menina já ferida, machucada, enlutada, ela pega e começa a arrumar as suas malas, e ela está decidida a ir embora. E aquele homem tinha falado para ela que o dia que ela quisesse ir embora, ele deixava ela ir. Então, naquele momento que ele chega e ela está ali arrumando as malas, desesperada, querendo ir embora, ele fala para ela, não vá, ela vai gostar de você. Aí ela olha para ele e fala assim, como você sabe disso? E ele responde para ela, porque eu estou orando por isso. Para que você está orando? Por quem você está orando? Qual o objetivo da sua oração? Se você está orando, Deus vai fazer por você. E a gente vê aquela história terminando, que aquela família, sabe? A oração ela tem poder de desfazer e refazer. Se tem algo na sua vida que você já fez de tudo e não deu certo, começa a orar por isso. Ora e crê que Deus vai fazer por você, porque você está orando por isso. Você entendeu a importância de você confiar em Deus e orar? E acreditar. Eu sei que essa é uma história de um filme, já havia um roteiro pronto, mas o roteiro da sua vida está nas tuas mãos. Você decide o que você quer que aconteça na sua vida. Ou você vai deixar o roteiro da sua vida assim, sabe, acontecer aleatoriamente. Você tem o roteiro para a sua vida e o roteiro para a sua vida vai depender das suas escolhas, da sua fé e da sua confiança em Deus. Bom, esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Beijo bem grande no seu coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo.